Agora vai, vamos ver. Oi, gente, boa tarde. Muito obrigada a quem pôde migrar, né, de sala lá do perfil da Alice para cá. A gente realmente tem problemas técnicos, né? Especialmente quando a gente está em países diferentes. Aí a Mel já entrou. Vamos ver quem mais vai entrando. Aí, aqui eu já vejo a Alice. Aqui, vamos convidar a Alice. Agora vai, agora vai. Bring Alice on camera. Yes! Já tô convidando. Oi, Agora sim! finalmente! Finalmente. Que coisa, não? Vai entender esse Facebook, gente. Vai entender que tecnologia. Olha, Eu acho que bem-vinda. os garotos do Facebook têm que fazer melhor a lição de casa, né? Tá meio difícil esse trabalho deles. Bem-vinda, Alice. Que bom ter você aqui com a gente Obrigada, hoje. obrigada. Espero que as pessoas tenham assistido o convite lá e tenham migrado para o seu perfil. Ficou meio confuso esse bate-volta aí, né? Mas espero que. Ficou um pouco confuso, Bom, esse mas vídeo vai depois ficar fica disponível, a gente disponível. compartilha depois, né, Vivian? Uhum, sim. Perfeito. Então, gente, eu queria Ok, apresentar para vocês a Alice Duarte. Ela é facilitadora de constelações familiares, uma profissional excelente. Conheço, já constelei com ela, conheço o obrigada. trabalho, recomendo. Então, hoje eu trouxe ela aqui porque tem muitas mães com quem eu tenho trabalhado, né? Que me perguntam sobre constelações familiares, que é quando a gente analisa alguns casos, a gente vê que a pessoa se beneficiaria de algo mais, né? Que não só os florais. E constelação acaba sendo uma ferramenta que eu uso muito, né? Que eu acabo indicando bastante. Então, Alice, eu queria que você contasse um pouquinho, primeiramente, sobre você, faz uma introdução sobre você, e aí eu tenho mais várias perguntas aqui. E quem tiver pergunta, pode ir colocando, que a gente vai respondendo conforme dá, tá bom? Vamos começar. Tá. Vivian, deixa eu até sair um pouquinho do teu protocolo. Antes de me apresentar, eu queria contar para as pessoas como a gente se conheceu. Posso? Pode, pode. Então, gente, foi muito engraçado, assim, as sincronicidades do universo, né? A Vivian, eu acabei conhecendo, eu conheço a Vivian, pelo trabalho dela e ela também chegou até mim pelo meu trabalho. Ela me contactou, acho que foi você ler um texto meu na internet, né? E daí você veio dizendo que tem muitas clientes suas precisavam de constelação familiar e você não tinha nenhum profissional assim que você conhecia bem o trabalho para poder recomendar e você estava explorando, querendo conhecer profissionais e foi assim que você acabou chegando até mim. E daí a gente entrou numa conversa e falou, vamos trocar terapias, né? Vamos se conhecer melhor. Ela queria conhecer meu trabalho, eu também fiquei interessada no trabalho dela. E por essas sincronicidades. Estão me ouvindo? Aí deu uma cortadinha. Tá. Eu estava, ela falou, eu sou terapeuta floral e eu trabalho especificamente com essa questão da maternidade, com mães, com bebês, com grávidas e tudo, né? Eu falei, legal, mas não é muito, eu não sou muito o público-alvo dela, né? Eu adoro florais de bar, eu tenho uma história assim, pessoal, é, muito transformadora com florais, né? Assim, eu tomo florais desde os 19 anos, sou apaixonada por florais de bar. E eu falei, bom, faz tempo que eu não faço uma consulta com uma terapeuta, né? Eu não sou o target dela, né? O cliente padrão dela, mas mesmo assim, né, fiquei interessada. E quando ela me contatou, eu já estava grávida. Eu não sabia, mas eu já estava grávida. E foi nessas sincronicidades lindas da vida. E logo depois que eu descobri que eu estava grávida, a gente conversou, falou, agora sim, né? Eu vou precisar de um floral específico para esse meu momento de maternar, de gerar um novo ser humano. E foi assim que a gente se conheceu, né? E a gente também, nós somos casadas com chilenos, né? Mais uma dessas coincidências loucas da vida. E ela lá, né, ela me conheceu pela internet, porque hoje a gente trabalha assim nesse mundão lindo, sem fronteiras, né? Então ela estava morando no Reino Unido, eu morando no Brasil na época, né, quando a gente se conheceu. E depois eu vim para o Chile e você foi para os Estados Unidos, né? E agora a gente está aqui, compartilhando essa live maravilhosa. Bom,
Foi assim que a gente se conheceu, né? A Vivi é uma profissional incrível também. Tive essa experiência de ter uma consulta com ela. E algumas não, uma não, várias, né, Vivi? E ela tem me ajudado muito nesse processo, né? Nesse momento tão especial, que é o meu momento mãe. Ela tem me ajudado muito, todas as mães, as pessoas que estão pensando em engravidar, as mães que já estão, né, gestando ou que já tiveram seus bebês, eu super recomendo o trabalho da Viva. Ela tem aquele floral assim preciso para o teu momento, para você atravessar essa jornada linda, né, que é da maternidade, com mais consciência, com bem-estar, com tranquilidade, com plenitude, né? Então, eterna gratidão a você, Vivi. Eu que agradeço, eu que agradeço. Realmente o Bom, trabalho da falando Alice de mim me interessou rapidinho, bastante, né, Alice? Porque você faz online, né? E na época as mães que eu conhecia sim. que precisavam de constelação, não tinha nenhum das pessoas que eu conhecia que faziam constelação só faziam ao vivo, né? E você oferece isso online, que eu achei fantástico. Falei, como é isso? Online. Deixa eu ver, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu tenho trabalhado com constelação já nos últimos anos, né, com essa forma, com essa abordagem online. Eu faço presencial também, faço consultas individuais, faço em grupo, e o online ficou muito forte para mim, porque eu comecei a fazer transmissões ao vivo no Periscope, quando o Periscope começou a ser foi lançado e começou a se espalhar, foi o primeiro aplicativo de transmissão ao vivo, né, foi o Periscope, em 2015. E por 2 anos eu fiz lives toda semana falando sobre constelação familiar, autoconhecimento. Então, muita gente do Brasil todo e de fora do Brasil também acabou entrando em contato com o meu trabalho e queriam, de alguma forma, atender, né, ter atendimentos comigo e tinham dificuldade para viajar ou acabavam tendo mais confiança em fazer comigo do que, de repente, com algum facilitador na cidade onde eles estavam. Então, foi assim que eu fui trabalhando. No começo, eu tive resistência de trabalhar com online, mas hoje, quando a gente estuda campos mórficos e física quântica, essa coisa da nanolocalidade, de você não ter presente, passado e futuro, e você sabe que não existe distância física, né? Você pode fazer de qualquer lugar e o trabalho é tão potente quanto se fosse presencial. Eu sou jornalista de formação, trabalhei na área de comunicação, né, com jornalismo, com várias áreas dentro da área da comunicação por mais de 16 anos, mas sempre com um pezinho na área das terapias, sempre gostei muito dessa área de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Eu mesmo sou uma consumidora, né, e uma pesquisadora aí de várias técnicas de autoconhecimento. E eu conheci a constelação familiar, foi buscando uma ajuda pessoal, né, para uma questão de família. E realmente foi um trabalho, assim, que de todos os que eu já fiz, assim, foi um dos que mais me impactaram. E eu falei, não, isso é tão fantástico, eu fiquei tão maravilhada que eu falei, ok, eu não quero só usar para mim, eu quero poder trabalhar com isso, mergulhar nesse assunto, desvendar esse assunto para poder também oferecer isso para outras pessoas. Foi aí que eu fiz a minha transição de carreira. Hoje eu trabalho com essa área do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, né? Que é uma área que eu sempre fui apaixonada, a vida inteira, sempre tive meu pezinho aí. Então, Alice, essa foi a conta minha pra gente. trajetória. E quem pode constelar? O que é constelação? Do que se trata isso? Porque muitas mães não têm ideia, A né? As cons- pessoas perguntam, o não que é tem isso? ideia, né? Tem que levar meu pai, minha Eu mãe? costumo dizer assim, ela é uma técnica terapêutica. Mas hoje em dia ela é tão abrangente que o próprio criador da constelação familiar, que é um alemão, um psicoterapeuta alemão que se chama Bert Hellinger, hoje ele fala que a constelação familiar ela é muito além do que uma terapia, ela é uma filosofia, é um jeito de olhar a vida, é uma forma de você encarar e se relacionar com a vida, com as pessoas, com as circunstâncias. Por isso que ela é vista como uma filosofia. Mas como ela tem uma capacidade grande de transformar a nossa maneira de ver as coisas, de nos relacionar com os outros, ela tem efeitos terapêuticos profundos. Por isso que ela também é muito conhecida como terapia. Quem pode constelar? Qualquer pessoa pode constelar, acima de 15 anos, que pelo menos é o limite que eu trabalho, né? Pessoas que já têm mais autonomia, né? Já podem tomar suas próprias decisões. Então, a partir dos 15 anos já pode constelar.
e a pessoa precisa ter alguma questão pessoal, um problema, algum incômodo, alguma dificuldade, né? Que esteja Ah, mas um isso ninguém bloqueio tem, na né, vida. Alice? É difícil, né? Isso ninguém tem, né? Mas quando dói bem no fundo mesmo, a pessoa busca terapia, né? Todo mundo tem problema, mas só busca terapia, só busca quem quando tá doendo lá mesmo na alma, né? Quando dói de verdade, é um sofrimento, daí a pessoa quer buscar alguma ajuda. Ela sabe que ela mesma não consegue dar conta, às vezes, de uma situação difícil. E quais são os benefícios? Como funciona? Uma pessoa, por exemplo, ela está querendo constelar e ela tem um problema, por exemplo, com o marido dela e ela te procura. Como Uhum. que se dá o desenrolar disso? Essa é uma boa pergunta, né? Quem tem um problema com o marido e vem constelar. E muita gente me pergunta: ah, mas eu tenho que levar meu marido, eu posso ir sozinha? Geralmente, assim, quando a pessoa vem constelar, ela fala, ah, mas eu preciso levar minha família toda. Não precisa levar a família toda. Você pode constelar um problema na tua família, que vai ter lá uma pessoa para representar os membros do seu sistema familiar. Mãe, pai, avós, irmãos. Quando não são pessoas, a gente usa como representantes pequenos bonecos, tá? Depois eu vou pegar para vocês um exemplo e mostrar para vocês como é que funcionam os bonequinhos. Ou a gente usa objetos também para representar os sistemas. Então, não precisa trazer toda a família, né? O ideal é que nem traga, porque de qualquer forma eles Não não vão entrar. estar presentes, mas eles vão sentir os benefícios e as alterações que foram feitas a partir dessa sessão, né? Vou Mas, aproveitar, fazer uma pausa aqui. quando Todo é mundo da família que casal, está assistindo agora vai constelar, que é muito bom, agora quando é né? casal é um pouquinho diferente, Vivian. Quando é casal, eu sempre peço que o casal venha junto fazer a constelação. Porque Mas vai e se o marido é mostrar contra? problemas. Se o marido é contra, não quer constelar, o cliente, eu falo para a cliente vir constelar o casamento dela, mas sabendo que ela só vai poder ir até a página 2, até onde lhe cabe o assunto dela, da família dela de origem, da história dela. Pode até mostrar na constelação que tem algum emaranhamento, algum problema que tem origem na família do marido, por exemplo, mas eu não vou poder ter autorização para mexer na história do marido, nas questões do marido. Ela pode até ver, ah, meu marido não está me olhando, porque ele está olhando para alguma outra questão familiar que está tirando ele, a atenção dele, ou ele está muito preocupado com o trabalho, ou com algum outro filho de algum outro casamento. A gente vai poder ver algumas dinâmicas, mas eu não vou poder mexer na história, não vou poder fazer a cura, né? A solução, a autonomia de tomar as decisões no que no cabe a ela, a cliente. Então, tem efeito? Tem efeito, mas tem mais efeito ainda quando vem o marido junto. E mesmo que o marido não venha, eu falo sempre para a cliente contar para o marido que fez a constelação. Ou dizer que está indo fazer. Olha, ela vai fazer, marido, estou indo fazer uma constelação. Eu sei que você não quer, mas eu estou indo fazer. E depois que ela tem o compromisso de contar para o marido o que aconteceu na constelação. Tem que contar. Porque senão fica como uma traição. Né? A cliente faz uma aliança com o terapeuta e é como se fizesse uma aliança nas costas do marido. E para o marido isso é muito ruim para o casamento, porque tem o peso de uma traição. É assim que funciona. Uau! Então tem que contar, olha, estou indo fazer uma constelação, na constelação aconteceu isso, isso, aquilo. Quer fazer alguma coisa a respeito? Daí é o livre-arbítrio do marido, né? Se quiser fazer algo a respeito daquilo que foi mostrado. E essa terapia, assim, Tem uma pessoa que está perguntando aqui, ó. Não vou conseguir mexer sem consentimento do marido. Parece algo que é errado. Não entendi. O que ela falou aqui? Quando ela falou do tá. marido e mulher. Isso. Na hora que você diz que você não consegue mexer no campo, né, familiar dele sem o consentimento dele, parece algo que é errado. Ela não entendeu essa parte direito. Você pode esclarecer? Porque se a Vou dar um pessoa não tá exemplo, presente, tá? você não tem acesso ao campo, né? Eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo que acontece mais, daí a Jacqueline vai poder entender melhor. Às vezes, por exemplo, quando tem
Digamos que no primeiro relacionamento do marido, ele já está no segundo casamento. Digamos que no primeiro relacionamento do marido tenha tido um aborto. E esse aborto nunca foi olhado, nunca foi assumido, nunca foi integrado, virou, por exemplo, um segredo ou algo que ninguém quer falar, uma exclusão. E esse aborto, de alguma forma, impede que esse marido esteja afetivamente disponível para a relação atual. Porque parte da alma dele ainda está conectada com aquele filho que não veio, né, que não nasceu. Então, quando às vezes tem algum problema, vai constelar os dois. Daí mostra, por exemplo, a dinâmica do casal. Daí a mulher fala, mas o meu marido não dá atenção para mim, não olha para mim, nossa relação é difícil. Você vai colocar um representante, o representante do marido, ele está olhando para o mundo dos mortos, ele está olhando para baixo, por exemplo. E você coloca um representante lá, esse representante vai representar a criança abortada. E você vê a alma, né? Porque assim, quando a gente coloca representante, a gente está falando de alma, né? A nossa alma, onde estão a nossa essência, né? Mais profunda. Então, a essência mais profunda desse homem ainda está conectada. Ele olha para essa dor ainda, que não foi de alguma forma integrada ou assumida, né? Então, por que ele não está tão disponível para o relacionamento? Porque algo ele deixou lá atrás mal resolvido. Então, isso vai mostrar na constelação. Se eu constelo esse casal sem a presença do marido, a mulher vai poder olhar e vai falar assim, ok, tem algo aqui, eu vou dizer, tem algo. Ele está olhando para alguém que está morto, provavelmente um abortado, se eu não sei da nada da história dele, né? E ela vai falar assim, eu não vou poder pedir para esse representante olhar, integrar esse aborto, reconhecer, liberar essa energia, porque ele não vai estar ali. Então, não tem autorização para mexer numa história pessoal, particular desse homem. Mas, o que eu vou poder fazer é falar para essa cliente olhar para o marido com esse olho, com esses olhos de quem compreende para onde ele está olhando. Então, eu vou dizer para ela, né? Dizer para ele, eu olho com amor para onde você olha. Então, eu posso fazer um movimento com ela, para que ela olhe e ela integre essa história difícil dele também, no coração dela. Mas eu não vou poder mexer, entende? Não vou poder mexer nisso, nessa história, em relação a ele, né? Nossa, muito legal. Olha, Tem outra a pergunta aqui, Gil, né? Da Juliana. isso, ela está dizendo o seguinte: seguindo essa linha de pensamento, eu teria que comunicar outros membros da família que aparecem na constelação, pais, irmãos, etc. Não, não. Você pode constelar algum assunto seu de família, a gente configurar, entrar o pai, a mãe, a avó, filho, tio, não precisa comunicar, até é preferível que nem fale da constelação. Eu costumo dizer assim, quem constela comigo, não comente da constelação com ninguém, porque a pessoa vai ter uma mudança daquilo que ela viu, e essa mudança dela vai ter efeitos sistêmicos, vai de alguma forma atingir todo mundo da família, mesmo que eles não estejam presentes. Então, a boa cura, a boa Seja um solução, ela investimento nunca é familiar mesmo, só né? para um Todo mundo indivíduo, vai para aquela colaborar. pessoa. Nunca é apenas para o cliente, ela sempre é uma solução sistêmica, todos se beneficiam e não precisa comunicar. A única exceção que eu, como eu falei, é quando é casal, né? Porque existe essa quebra de confiança. Se um constela pelas costas do outro, né? Mexe na história e o outro não. É como se um visse algo que está fechado e não contasse para o outro, então fica como uma quebra de confiança, né? E isso atrapalha muito a confiança e o relacionamento do casal. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu vou falar oi agora para a Mel, que está aqui com a A Jacqueline gente. Quem mais está está aqui? dizendo A que entendeu, que Helena, bom. a Jaque, a Elisângela, a Val, a Solange, olha aí. A Gil, a minha mãe, a Antônia, a Ângela, a Daiane lá de Costa Rica,
A Jaqueline tá lá em Brasília, a Camila tá lá em UK, olha só. A Maria Solange Ramos, Tereza olha, acho também que tá está na Itália, né, assistindo. Solange? Ela é uma prima nossa também. Tiago. A Verena, a Cristiane Verena tá aqui nos Estados Marques. Unidos. Muito legal, gente. Ricardo Olha, uma Rocha, coisa também. Mel. Diga. Muita gente tem a errônea ideia que isso mexe com a parte espiritual. E pessoas que dizem, não, não vou fazer nada disso, mexe com o espírito, eu tenho medo. Conta pra gente o que tem a ver, como é que é isso, Alice? Tem algo de espiritual aí? Não tem nada de. Não é centro espírita. Às vezes, quem chega num grupo de constelação desavisado e vê as pessoas tá num terreiro que estão recebendo espírito, mas não é nada disso, né? A constelação não tem nada de espiritismo, não tem nada, não é uma religião. Tanto é que a gente coloca, né, os representantes, eles representam pessoas vivas, né? Os representantes, eles representam objetos, emoções, situações. Eu posso pôr um representante, quando eu faço uma constelação organizacional, por exemplo, eu coloco um representante para representar a empresa, o produto, o dinheiro, um departamento, né? Às vezes tem gente que quer constância, que tem ataque diário, eu coloco um representante para a herança, para o dinheiro, para o inventário. E coloco também para pessoas que já faleceram, pessoas vivas e pessoas que já faleceram, porque elas pertencem ao sistema, né? Elas participaram, elas têm um lugar, e não é porque elas já morreram que elas não têm o seu lugar no sistema. E ela continua atuando. Ou seja, os descendentes só estão aqui porque existiu quem veio antes, né? Então, todo mundo é representado. Quem está aqui, quem não está mais, entre aspas, fisicamente, mas está como alma, né? Como presença, como informação, como história. Então, essas pessoas. Porque a gente fala de energia, né? A constelação, ela fala muito do mundo sutil. Assim, esse mundo sutil de pensamento, emoção, ele fica ali. Então, as emoções, elas não morrem com a pessoa. Elas ficam, né? E ficam atuando nos descendentes. Essa informação dos acontecimentos que acontecem na família, os acontecimentos traumáticos, acontecimentos difíceis, eles não morrem com a pessoa. Eles continuam atuando. Então, os acontecimentos, eles continuam e têm uma consequência muito grande para os descendentes. E que acontecimentos são esses que eu me refiro? São as mortes violentas, né? Suicídio, assassinato, um aborto, separações dolorosas, né? A perda de um filho, né? Muito pequeno, bebê, ou assim a falência, né? Econômica, uma doença séria que afeta todo o sistema. São acontecimentos que têm um peso muito grande na família e que não morrem junto com a pessoa que morreu. Acontecimentos continuam atuando nos descendentes. E é disso que a constelação vai Isso é o mostrar. que E essa atuação que as pessoas, nossa, mas baixou o espírito, né? Por que de repente o representante entra no campo, começa a chorar ou fica com raiva, não sabe nem qual é a história do cliente ou a história de quem ele está representando, ele começa a se sentir diferente. Isso tudo acontece por uma ressonância. A gente entra na constelação em sintonia com essas histórias, através do campo mórfico genético. E quem estuda essa teoria dos campos mórficos, né, é o Rupert Sheldrake, que ele tem esse trabalho voltado, ele é um biólogo, ele tem esse trabalho que ele iniciou voltando esses estudos para a área da biologia, né, com várias espécies, e ele começou a observar como é que as espécies passam essas informações, né, entre os seus membros, de geração para geração. Por exemplo, como é que o peixe sabe que está no cardume, que todos têm que virar ao mesmo tempo? Como que uma ave sabe que ela tem que voar em formato de V, né, e migrar de um polo para o outro em tal época do ano? Como que uma baleia sabe que ela tem que sair das águas quentes lá do polo norte, do polo,
do verão lá do Caribe e vim reproduzir lá no Polo Sul. Como que os ursos sabem que eles têm que chegar e comer bastante, porque no inverno eles vão ter que buscar uma caverna e dormir. Como que as tartarugas sabem que elas têm que sair de uma praia, onde elas nasceram, né? Nadar e navegar por todos os mares e voltar a desovar naquela praia, naquele lugar onde ela nasceu. Então, tudo isso, essas informações todas, né? É porque as espécies, elas têm um campo mórfico, um campo de informação, como se fosse um grande banco de dados, uma nuvem de dados, como a gente tem aí o Google Drive aí, né? E esses recursos que hoje a gente pode salvar os nossos arquivos todos na nuvem, as espécies têm isso já há milênios, né? As espécies têm isso. Então, eles têm esse banco de dados que fica na nuvem. E como que acessa isso? Tem o nosso ação. E a gente, intuitivamente, por ressonância, a gente recebe essas informações, esses dados. Então, quando eu estou dentro de um campo, de uma família, esse campo familiar tem essa informação. Então, está tudo registrado ali, os acontecimentos, casamento, nascimento, morte, os sofrimentos, as alegrias, está tudo armazenado nesse banco de dados. Então, quando eu entro no campo da constelação e me coloco à disposição, me coloco numa posição vazia e falo, agora eu estou a serviço de alguém, estou a serviço de um cliente, né? De uma história de alguém, e agora eu represento esse cliente, né? Então, eu vou entrar em sintonia com a alma daquela mãe, esteja ela viva ou não. E eu vou sentir no meu corpo as informações que são mais importantes. Se essa mãe, por exemplo, está com uma depressão, ou se ela ainda tem um luto por algum filho que morreu, eu vou sentir essa dor dentro de mim também. E daí tem toda uma explicação científica, tem os neurônios espelho. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque senão essa live vai ficar muito extensa. Mas tem toda uma explicação científica por trás da constelação familiar. E a gente também está atuando nesse campo quântico, né? Que não há tempo, não há lugar e não há espaço. Tudo acontece simultâneo. Muito interessante isso, né? Muito bom esclarecer que não tem nada a ver com a parte espiritual, gente, tá? Então, Rupert Sheldrake, ó, depois se vocês quiserem, as que gostam de pesquisar coisas na internet, como eu, depois a gente passa os nomes se vocês quiserem, vocês vão pesquisando. Bert Hellinger, Rupert Sheldrake. Eu ver aqui, vou ter que... Conta um pouquinho, por exemplo, hoje em dia, né, muitas mães perguntam... Conta um pouquinho, por exemplo, hoje em dia, né, muitas mães com depressão, com ansiedade, como funciona isso com constelação? Eu acabei de escrever aqui, ó, no comentário, o nome desse biólogo, Rupert Sheldrake. Acho que é assim que se escreve. Se eu cometi algum erro de digitação aí, me perdoem. Tá Desculpa, certo. Vivi, você me perguntou o que agora? Que a maioria das pessoas hoje em dia, né, não só mães, mas tem problemas recorrentes de pânico, de depressão, de uma dor muito profunda. Isso pode a gente pode encontrar alguma cura, algum alívio na constelação, constelando? Sim, né? O que passa é muito comum, né? A depressão, a ansiedade, tanto na gestação quanto no pós-parto, né? O pós-parto, ele é um período super delicado, é uma ruptura, não só física, né? A mulher abre o corpo dela para o parto, para sair esse novo ser, e ela é uma ruptura de vários corpos dela, não só o corpo físico, né? Então, o corpo emocional, o corpo energético, tudo ali tem um grande rompimento. E é quando saem as sombras, né? Quando aquelas nossas dores mais profundas do nosso inconsciente estão lá adormecidas no nosso porãozinho, elas vêm para fora, né? Como uma erupção, sai e espalha essa lava para tudo quanto é lado, que é essa dor profunda que ela acessa, né? Então, a constelação, ela acessa, assim, essas dores, pontos de trauma, seja na história de vida dessa mãe, né? Como da história, na linha da vida
de outras mulheres, né? De outras gerações. Porque às vezes, nesse momento que a mãe está muito sensibilizada, está muito com uma energia muito fragilizada, ela pode sintonizar com dores também de outras mulheres do sistema familiar, de histórias também de Olha, sofrimento dessas outras mulheres, né? São mulheres que a gente chama o corpo de dor, né? O que o próprio Eckhart Tolle sempre fala do corpo de dor. Ou seja, alguém teve uma dor, sentiu essa dor e essa dor ficou como um corpo. E ela pesa nas outras gerações também. Então, tudo aquilo que foi calado, um sofrimento que foi calado, que foi silenciado, sabe, as nossas mães, avós, que às vezes sofreram muito nos casamentos, não puderam se separar, porque dependiam financeiramente do marido, né? Tiveram vários tipos de violência, né? Emocional, física. Então, todo esse tipo de situação acaba impactando nas gerações seguintes, principalmente quando não foi resolvido lá atrás. Então, esse é um período muito delicado, né, da maternidade, onde a mulher realmente, ela não só se conecta com traumas lá da infância, da adolescência, às vezes histórias de abuso, né? E também pode ela acessar por ressonância histórias de sofrimento das mulheres, né, do sistema familiar. E a constelação, ela consegue olhar onde é que está a alma dela, em que sofrimento, com que ela está conectada. Da onde vem esse sofrimento? Ou essa depressão, essa ansiedade, essa angústia, da onde vem? Se ela tá, se é algo da vida, história de vida dela, né? Ou se é algo mais sistêmico mesmo. nossa, fantástico, né? A gente poder resolver tantas coisas, não só pela gente, né? Dos antepassados e permitir que isso flua para os nossos filhos, né? Para que eles não tenham que passar pelas mesmas dores. A Sim. Val Araújo está perguntando se o filho dela, com 16 anos, poderia constelar. Sim, ele pode. Se ele quiser, ele pode constelar. O que acontece é que, geralmente, quando mães que têm problemas com seus filhos, né? Filhos também muito, ou que são filhos muito pequenininhos, que ainda não podem constelar, como eu digo, abaixo dos 16, dos 15 anos. Então, a mãe ou o pai pode constelar o filho, um assunto do filho, digamos que o Uhum. filho ou a filha tem algum problema de saúde, né? Então, ou algum problema de comportamento, né? Então a mãe pode fazer a constelação pelo filho. Ou filhos mais velhos, né? Eu já fiz constelação de mães que queriam constelar suas filhas já adultas e tudo, com depressão, mas que por alguma razão não queriam constelar, ou não podiam constelar pela distância, ou por N outra razão, né? Quando o filho ou a filha também não podem ou não querem, o pai ou a mãe podem constelar seus filhos. É a única exceção. Você sempre tem que constelar um assunto seu. Você nunca pode constelar um problema do marido, nem um problema do teu vizinho, nem um problema da tua mãe, nem do seu pai, nem do teu irmão, de ninguém. Você só pode constelar quando um filho ou filha, porque daí a gente não interfere na questão da hierarquia, né? Pelo princípio da hierarquia, um pai e a mãe podem constelar seu filho, sim. Ai, que legal, olha Eu já só, citei, por quantas exemplo, um exemplo, eu já vi soluções, uma né? Eu já consegui minha constelação filha também. de uma mulher queria constelar a filha era bem novinha, devia ter uns 4 anos, e tinha um problema de constipação, bem sério, não ia no banheiro de jeito nenhum, a criança. E a mãe foi lá, Nossa. constelou achando que o problema era da filha. E o que apareceu Uhum. na constelação? Apareceu um problema bem sério no casamento, papai e mamãe brigando. Já tinham separado e estavam com uma relação bem conflituosa. E essa relação conflituosa se somatizava através da constipação da filha. Uau. Então, acontece muito disso, né? A mãe vem constelar um problema de saúde do filho, da filha, e vai ver que está somatizando algo, né, do pai e da mãe. Um problema que eles não estão dando conta de resolver. Olha Aqui a isso, a Helena está Helena perguntando como Perpétua está constelar perguntando com ela. como, Sim, de longe, como, por onde? Todo mundo tem essa pergunta. A gente vai chegar lá. Quer falar um pouquinho disso? Porque daqui a pouco a gente
fechar, que eu tenho que buscar as minhas pequenas na escola. Tá bom. Fala um Bom, a pouquinho. minha Então, a constelação mãe te é. procura e fala assim, olha, né? Como que ela faz? Manda um e-mail, tem que fazer alguma coisa antes, ela tem que se fazer algum tratamento antes, tem que. Como que funciona isso? Não, assim, a gente é só entrar em contato comigo, a gente marca um horário para fazer a sessão. Eu não preciso saber muito do problema da pessoa, ela não precisa me contar muito. No atendimento individual, eu até faço mais perguntas, né, para conhecer um pouquinho a história de vida, mas no atendimento em grupo, no atendimento pessoal, eu quase não faço perguntas, né, o próprio campo mostra o que eu preciso saber. E durante o próprio trabalho, aquilo que vai mostrando pelo movimento dos representantes, eu vou fazendo as perguntas com base naquilo que o próprio movimento, né, do campo vai trazendo. Daí a pessoa marca um horário comigo, quando é a distância online, eu faço por Skype. Então a gente se concentra, a pessoa está com o seu computador lá, né, aberto, eu com o meu aqui, e a gente vai conversando online e eu vou trabalhando com os bonecos, né? Eu posso até mostrar, pegar aqui os bonecos para mostrar para quem tem curiosidade, né, como que a gente faz a representação. E no atendimento Gente, é individual eu fantástico. Às faço com vezes parece uma bonecos e leitura. também. Pode falar, Vivian. Que parece uma leitura de tarô, às vezes. Você fala assim, gente, não é possível, porque eu não falei nada. E assim, você vê a sua avó sendo representada de tal maneira, as características, as perguntas, né? Conforme vão se movendo, é impressionante, gente. É assim, realmente blow my mind, assim, é algo que a gente Então não são esses acredita que pode estar bonequinhos, né? acontecendo. A E as menininha. respostas. Aham. A menininha, o menininho, aqui a gente vai configurando, a gente vai mostrando a geometria das relações, né? Então, a maneira como você coloca cada boneco, a distância, para onde cada um está olhando. Então, toda essa geometria das relações vão trazer muita informação. Então, quem primeiro configura é o cliente, né? Configura essa cena. E a partir dessa geometria das relações, a gente consegue pegar muita informação de como estão essas relações, onde está funcionando e onde está disfuncional, não está fluindo essa relação. Tem conflito, tem bloqueio no fluxo de amor. Quando há exclusão, a gente consegue ver tudo isso pela própria posição dos bonecos. E eu trabalho, né, com as novas constelações familiares, mesmo com os bonecos, eu trabalho dessa forma, então não tem interferência minha, né? Sim, movimento do campo. E eu também faço trabalho com imagens internas do cliente, né? O cliente fecha os olhos, eu faço uma breve meditação, centramento, e a partir das imagens internas que o cliente vai descrevendo para mim, eu já também vou tendo acesso a várias informações do campo. Então, a constelação, em alguns casos, ela acontece dentro da mente do cliente. Não é hipnose, nada. A pessoa fica consciente durante todo o exercício, mas ela vai visualizando a constelação dentro da mente dela, como se ela estivesse presente numa sala com pessoas reais, né? E às vezes eu faço dessa forma e às vezes eu combino também com os bonequinhos. E tudo isso na frente da câmera, como eu estou conversando com a Vivian, a gente vai conversando assim, e vai configurando as relações humanas através desses representantes. É isso. Alguém tem alguma Nossa, que tá dúvida bem mais? Não sei explicadinho. se você Acho que tem agora alguma melhorou. pergunta. E a gente vai fazer, porque, gente, tem muita coisa para falar sobre constelação. Isso foi só uma pontinha para vocês terem um pouquinho de ideia de onde começar, né? O que é, para que serve, como eu posso utilizar, como eu posso fazer. Então, você pode fazer aí do sofá da sua casa. Olha que maravilha, não é? Eu acho fantástico. Eu atendo brasileiros que moram nos Aí de Estados casa, é o seu Unidos, que moram na conforto, Europa. no seu horário. Sim.
Eu atendo gente do Brasil inteiro, eu tenho clientes que costumam me procurar de todas as regiões do Brasil, e inclusive fora do Brasil. né? Agora eu estou morando no Chile e atendo do Brasil à distância e tenho tido um resultado bem interessante. As pessoas me dão feedbacks bem legais. Gente que já fizeram Muito bom. constelação Funciona. presencial com grupo e que também fizeram com bonecos comigo e fazem uma vez e fazem mais uma e repetem a sessão. E realmente assim é surpreendente. A gente chega assim profundamente na questão. O trabalho ele é transformador da mesma forma. Alguém está pedindo um e-mail, né? Vocês podem mandar um e-mail para Da mim para mesma forma. contato@aliceduarte.com. Deixa eu escrever aqui no chat para vocês E o meu e-mail. deixa aí com a gente, Alice. E eu sou testemunha. Oi. Funciona mesmo. Eu tive minha consulta na Inglaterra, estava no Brasil. Não tem diferença. Sim. Muito bom. É, porque a gente está trabalhando com o campo quântico, né? Então não existe diferença de espaço e tempo. A gente está na constelação, a gente acessa histórias que aconteceram em outras gerações, em outro espaço, em outro tempo, e elas estão reais e presentes ali, quase palpáveis. Então, numa constelação online também, o facilitador está aqui, o cliente está do outro lado do mundo, e as coisas acontecem simultaneamente, o insight, as informações vêm, é impressionante realmente, é a física quântica em ação. Aqui está meu e-mail, eu deixei aqui no chat. Deixa seu tá? site então aí com a gente. Comigo. Perfeito. A gente vai se despedindo, porque eu tenho um compromisso agora. E vocês podem entrar no site mas também. Mas a gente vai fazer mais live. Tá bom. É aliceduarte.com, meu site, tem vários textos meus lá também sobre constelação. Vocês podem, tem bastante conteúdo, vídeo lá, esse meu site, que tem tudo lá para vocês. Obrigada, Vivian, pelo convite, muito feliz de poder compartilhar com você. Quero fazer também o convite ao contrário, chamar você para falar de florais nos meus canais também, porque tem muita coisa boa que você pode compartilhar comigo, com meus seguidores. Te agradecer muito por esse bate-papo gostoso aí. Vamos repetir. Se o pessoal aí também quiser. Vamos repetir. A gente só começou o site é Alice Duarte. Série 1, número 1. Série 1, número 1. Deixa eu só escrever aqui rapidinho, que tem gente que está pedindo qual que é o meu site. É aliceduarte.com. Não tem erro. Ai, perfeito, olha só. Ah, Jaque, ó, tem que experimentar mesmo, é muito bom, Jaque. Ó, demorou. O site colocou, muito bom. Ai, gente, ó, tô atrasadinha aqui lendo. aliceduarte.com. É isso mesmo. Pode entrar lá, dar uma olhada. A gente acabou não falando do envolvimento dos florais com a constelação, mas é toda essa parte emocional, né? Onde envolve as emoções, a gente põe os florais. Mas a gente vai fazer mais lives, né, Alice? Para continuar falando desse tema, trazer mais exemplos para você. Vamos repetir. Isso. Vamos fazendo porque as pessoas têm dúvidas, né? Elas vão explorar um pouquinho agora seu site, eu acho, seu trabalho e ver como funciona. De repente traz mais perguntas a próxima vez. Próxima semana, daqui a 15 dias a gente podia fazer outro. Sim. O que vocês acham? Por mim, eu topo. Perfeito. Vamos marcar, a gente faz um outro banner e compartilha com o pessoal, tá bom? Beijo para vocês. Muito obrigada, Alice, por aceitar meu convite, assim, tão de última hora. Uma semaninha antes, a gente, vamos fazer. Obrigada, não, eu que agradeço o seu convite. Eu que agradeço o seu convite. Um beijão, Vivian, tudo de bom. Beijo para vocês. Beijo para vocês, obrigada por vocês terem participado também com as suas perguntas. E espero que a gente se reúna aí em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.